Olá, boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao nosso evento alusivo ao Dia do Químico e do Meio Ambiente, do IFAM Campus Manaus Centro, no ano de 2020. Farei uma breve leitura para contextualizar sobre a nossa temática e sobre o evento. Peço a todos que possam desativar os seus áudios para que não interfira na programação e nas atividades, e informo a todos também que está sendo gravado e depois ficará disponível na plataforma do YouTube para todos ter acesso. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, por meio do Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos, DQA, do Campus Manaus Centro, dá início ao evento alusivo ao Dia do Químico e do Meio Ambiente, ambos comemorados em junho. Por conta da pandemia, o evento foi adiado para o mês de agosto, considerando que culminou com o retorno remoto das atividades acadêmicas do Instituto, onde, excepcionalmente este ano, o evento será transmitido remotamente, de forma a prezar pela segurança de nossos palestrantes convidados, nossos discentes e ainda os demais servidores presentes. O evento tem a proposta de integrar estudantes, professores, profissionais de química, gestores ambientais e profissionais de áreas afins para debaterem o tema A Ciência em Tempos de Pandemia. A ideia central é discutir e entender as dimensões, impactos e consequências da crise singular que atravessamos, além de compreender as pesquisas que foram e estão sendo desenvolvidas ao enfrentamento da Covid-19. Em torno dessa temática, organizamos uma programação que envolve palestras digitais com pesquisadores de renome que atuaram em pesquisas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 no estado do Amazonas. Não se tem ouvido falar em outro assunto que não envolva diretamente a questão da pandemia pelo novo coronavírus. Sem sombra de dúvidas, questões cotidianas foram brutalmente atingidas e modificadas devido à propagação do vírus. Quem tinha planejado viajar precisou adiar. Cerimônias religiosas passaram a ser transmitidas remotamente. Até casamento por drive-in passou a ser celebrado. O happy hour semanal precisou esperar mais um pouco para acontecer. Aulas foram interrompidas. Professores precisaram se adaptar às aulas virtuais, usando ferramentas não tão convencionais do dia a dia. O trabalho presencial, em sua maioria, deu lugar ao home office. O desemprego acelerou. Ir ao supermercado se tornou uma missão quase impossível devido aos cuidados do distanciamento social. A famosa frase "fica em casa" passou a ser palavra de ordem em busca do achatamento da curva de transmissão do vírus. Desacelerar foi preciso. Máscara passou a ser um acessório obrigatório. 2020 se tornou um ano atípico. Devido ao isolamento social, filhos deixaram de visitar seus pais e avós ficaram sem poder abraçar os seus netos. Estoques de álcool em gel sumiram rapidamente das prateleiras e, quando aparecia, era de quem chegasse primeiro e tivesse disposto a pagar um preço alto. Até o frasco de álcool passou a ser lavado com água e sabão, como medida de controle para evitar a infecção no manuseio das compras. Lembro que em janeiro parecia uma realidade tão distante ver nos noticiários e portais a disseminação da doença na China, ao passo que foi se propagando pelos demais continentes até chegar no Brasil. E pouco mais de 5 meses após o primeiro caso confirmado de Covid-19, o Brasil atinge um marco sombrio de mais de 108 mil vidas perdidas e mais de 3,4 milhões de casos confirmados, dados atualizados. Tais números reais certamente são maiores, considerando as infecções e mortes ainda em investigação, bem como de pessoas infectadas que sequer procuraram um hospital, ou mesmo não tiveram tempo hábil para isso, seja devido ao não conhecimento dos sintomas, ou ainda por temerem não voltar mais para casa. Milhares de vidas e sonhos foram interrompidos abruptamente. Passamos a torcer para que não faltassem leitos de hospitais e para que a saúde não entrasse em colapso. Em vez de assistirmos ao noticiário do futebol, ou estreia daquele novo filme no cinema, ou ainda as inúmeras notícias do cotidiano, passamos a monitorar a taxa de ocupação de leitos dos hospitais e as lamentáveis perdas de vidas. Perdido em devaneios políticos, o Brasil tenta evitar essa dor,
que machuca a alma e induz involuntariamente a uma reflexão mais profunda das nossas falhas enquanto país, do nosso papel como cidadãos, de perguntar se podíamos ter evitado tanta morte. Mas a dor já está aqui. A morte passou a fazer parte do nosso vocabulário cotidiano e chegou próxima de todos. Quem não teve algum familiar que foi vitimado pelo vírus, ou algum vizinho, ou ainda algum amigo ou conhecido de um amigo? Em nome da comissão de organização desse evento, expressamos nossos sinceros sentimentos a todos que direta ou indiretamente perderam algum ente querido, amigo ou conhecido nesse momento. É de salutar ainda nosso cordial respeito e admiração aos inúmeros profissionais da saúde que combateram de frente e ainda estão combatendo nos hospitais do nosso país e nos demais países, ficando muitas vezes sem ir para casa, e ainda muitos perderam suas vidas, pois foram contaminados na busca de tratar quem precisava de ajuda. Nossa solidariedade a quem direta ou indiretamente foi afetado pela pandemia. As mudanças em função da Covid ocorreram de forma muito rápida. Não houve tempo hábil para refletir, estudar melhores alternativas, ou ainda escolher aquelas mais adequadas e discuti-las com os envolvidos. Mesmo assim, é necessário retomarmos, aos poucos e com cuidado, as atividades do cotidiano. E é comum pararmos para pensar: como será esse retorno? Como voltar às aulas? Como voltar ao trabalho? Já acabou o estágio de transmissão do vírus? Ou ainda, como muitos falam, já acabou a pandemia? E o tal novo normal, como será? Embora não percebamos, desenvolvemos novas competências e descobrimos habilidades adormecidas. Esse retorno não se dará de forma única e irrestrita. Voltaremos todos em tempos e formas diferentes. Então, visando compreender ainda muitos temas que nos causam dúvida, trataremos nesse evento de questões que nos ajudarão a conhecer um pouco mais desse novo normal. Para isso, teremos hoje a palestra do professor Henrique Pereira, intitulada Padrões de Difusão e Progressão da Pandemia de Covid-19 nos municípios do Amazonas. Essa é a nossa única palestra de hoje. Amanhã, no dia 19, teremos uma conversa com os professores Newton Puciano, do IFAM, e o professor Glaucio Campos, da UFAM, com o tema Reflexão sobre o Mundo pós-pandemia Covid-19. E para encerrar a noite de amanhã, receberemos o médico infectologista Dr. Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical, com o tema Ciência e os Estudos Clínicos no Combate à Pandemia Covid-19. Destacamos aqui nossos cordiais agradecimentos aos professores por aceitarem o convite em participar do nosso evento, nossos palestrantes. Ressalto que para cada palestra teremos uma sala virtual com códigos diferentes e ainda pedimos que no decorrer do evento todos desativem os seus microfones. As perguntas podem ser feitas no chat da sala virtual, ali no cantinho direito da sua tela, onde basta iniciar com a hashtag pergunta seguida do teu texto escrito, onde vão ser repassadas aos palestrantes, ao fim da apresentação. Pedimos a todos que possam elaborar suas perguntas com objetividade, de forma a facilitar a compreensão da mesma. Destacamos que os certificados também estarão disponíveis posteriormente na plataforma de inscrição, após a análise das listas de frequência, que serão enviadas no chat de cada sala virtual, próximo ao término de cada palestra. Tenha cuidado e preencha os seus dados com bastante atenção. Após toda essa contextualização, eu agora convido aqui o nosso diretor do IFAM Campus Manaus Centro, professor Dr. Edson Valente Chaves, para dar suas boas-vindas a todos os presentes. Professor, é com o senhor. Obrigado, Aleph. Primeiramente, gostaria de prestar a minha solidariedade a todos que perderam direta ou indiretamente alguém nessa pandemia, meu sincero sentimento, né? E dizer que o tema é muito propício, né? Primeiro porque deixar claro que o Departamento de Química, Meio Ambiente e Alimentos sempre fez o evento relacionado ao meio ambiente e química, e esse ano não seria diferente, né? Era para ser no mês de junho, mas infelizmente, como o Aleph já fez toda a história aí do que aconteceu realmente durante esses 4 meses, não foi possível, mas agora nós estamos fazendo de uma forma diferente, via online, né, 100% online. E
nós não poderíamos deixar de fazer esse evento, né? Porque é um evento aguardado por todos os departamentos, alunos, professores e participantes que sempre comungam conosco desse momento relacionado à química e meio ambiente. O que eu posso dizer é que o ensino não será mais o mesmo. A pandemia vai ajudar a aprimorar o sistema de ensino. Na realidade, já está ajudando, né? E nos educar para sermos, cada um, um principal responsável por essa mudança perante o mundo, e principalmente no estado do Amazonas. Durante esses 4 meses, quase 5 meses de pandemia que nós estamos vivendo, nós tivemos que nos aprimorar, né? Melhorar realmente a nossa realidade como educadores, né? Se apropriar de novas TICs, né? Para que esse ensino possa funcionar, seja híbrido, seja remoto, presencial, quando acontecer, mas a pandemia mudou completamente a nossa forma de ensinar. E veio para ficar, não vai ser diferente. Né? E aí eu quero agradecer aqui a todos que idealizaram esse evento, que participaram, né, que estão como responsáveis por esse evento. Eu não vou citar nome porque eu posso esquecer algum. Né? Parabenizar toda essa equipe, que nós tenhamos realmente um evento maravilhoso, né? Que todos daqui possam sair realmente depois dessas palestras, dessas conversas, com um olhar diferenciado para esse momento em que nós estamos vivendo, e já agradecer também aqui o doutor Henrique dos Santos, né, pela disposição de estar aqui conosco para ministrar essa palestra. Tenho certeza que ele vai contribuir bastante para que nós possamos entender esses padrões de difusão e progressão da pandemia, da Covid-19 aqui no estado do Amazonas, né? E, como sempre falo, e volto a repetir, para todos nós, existem ainda várias interrogações e que vão ser respondidas com o tempo. Não vai ser agora, não vai ser amanhã, mas o tempo, sim, vai responder muitas questões ainda que nos sobressaem. Né? Quero finalizar lendo aqui uma frase de Freud, né? Ele falou certa vez que nós somos feitos de carne, né? Mas temos que viver como se fôssemos de ferro. E essa é a realidade. Né? Esse mundo nós temos que aprender, se apropriar realmente das novas realidades, e quero desejar a todos aqui presentes, né, que nós tenhamos um excelente evento. Parabéns a todos, aproveitem, e eu tenho certeza que esse evento vai nos trazer muitas respostas que ainda nós não temos com relação à pandemia. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, agradeço ao professor Edson pelas palavras e gostaria de convidar a chefe do Departamento de Química, Ambiente e Alimentos, professora doutora Rogete Mendonça, para fazer suas considerações sobre o evento. Professora. Olá, boa noite. Nós também queremos agradecer, né, primeiro, a equipe, né, a comissão organizadora do evento, presidida pelo professor Aleph. Parabéns pelo trabalho, né? Nesse momento, né, esse ano de forma atípica, nesses moldes, né, online, devido à situação que todos nós estamos aí vivenciando. E também agradecer a todos os participantes, a todos que se inscreveram e estão aí, né? Eu estou contando aqui 164 participantes. Muito boa a participação, né, dos alunos, dos colegas, professores do DQA, e que esses 2 dias de evento, né, com o tema Ciência em Tempos de Pandemia, seja um sucesso e que nos traga informações oportunas. O momento que a gente está vivendo realmente nos mexeu, né, em todos os sentidos, no trabalho, na família, na nossa casa, especialmente os professores e alunos, né?
tiveram a partir, né, desse acontecimento que nos trouxe aí essas mudanças, né, de também nos adequarmos, né, nos encontrarmos, né, nessa situação, tendo aí novas atitudes, né, novos procedimentos, né, esse envolvimento maior com a tecnologia e um aprendizado para todos. Nós, né, professores, estamos aprendendo, nossos alunos também, o que nós estamos vivenciando está nos fazendo, né, nos reinventar, né, alguns falam dessa forma, e alguns futuristas dizem que o momento que a gente vive é o que eles estão denominando de mundo VUCA, né? Porque por conta de uma pandemia, isso trouxe, né, implicações em outras áreas. E o mundo VUCA é esse, é o mundo volátil, do inglês, né? VUCA, né? A sigla VUCA, mundo VUCA, é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? É esse o momento que a gente está vivendo. Alguns dizem que é um novo normal, mas nós sabemos que esse novo ainda não está normal, né? Nós estamos aí vivenciando toda uma transformação, muitas mudanças, né? A educação 5.0, né, aí presente, a educação 4.0 já ficando um pouquinho para trás. É o momento da gente ter novos conhecimentos, né, e crescermos, né, isso é importante. O crescimento intelectual, né, o conhecimento aí em novas formas, né, de lidar, né, no nosso dia a dia, a nossa experiência pessoal. A gente sabe que isso mexeu também com a gente em outros aspectos, né, no emocional, no nosso psicológico. A gente precisa também trabalhar isso e crescermos, né, avançarmos diante, a despeito aí, né, dos problemas, né, da situação, mas de certa forma nos reinventarmos. Então, sucesso, gente, para todos vocês, e que os nossos convidados, né, nos tragam aí informações importantes para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Obrigada a todos, aos convidados que aceitaram esse convite, e parabéns mais uma vez à comissão organizadora, sob a presidência do professor Aleph. Sucesso para vocês. Um abraço. Agradeço à professora Rogete pelas suas palavras e participação, assim como também o professor Edson. Mais uma vez, também, a gente agradece a todos os que estão presentes aqui no nosso evento, aos professores das instituições, do IFAM, dos outros campi, a todos os profissionais também autônomos que estão presentes, aos demais alunos dos cursos de meio ambiente, processos químicos, alimentos, licenciatura em química, todos que estão aqui para participar do nosso evento. E passo a palavra agora para o professor Roselito Silva, que fará a moderação da nossa primeira palestra. Tenham todos um bom evento, não se esqueçam de desativar aí o áudio de vocês, e perguntas, novamente, relembrando, perguntas lá no chat, vocês podem fazer, que a gente vai estar recolhendo posteriormente ao término da palestra para passar ao nosso palestrante. Professor Roselito, fique à vontade. Olá. Boa noite, estão ouvindo? Sim, Roselito, ok, teu áudio. Tá certo. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós temos, nesse momento, 173 participantes. Eu vou fazer a leitura de apresentação do nosso convidado, o professor Dr. Henrique dos Santos Pereira. O professor Henrique dos Santos Pereira possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em biologia
pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e doutorado pela Ecologia, pela Escola Ecologia, desculpa, pela Universidade da Pensilvânia. Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Agrárias e do Centro de Ciência do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, onde atua como membro da coordenação do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em agricultura familiar, atuando principalmente nos seguintes temas: comunidades ribeirinhas, agricultura familiar, manejo de recursos naturais, extrativismo e políticas de gestão ambiental. É secretário executivo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, AMPAS. O professor Henrique também é coordenador do portal Atlas ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Amazonas, que é uma plataforma de visualização gráfica de dados para os indicadores das metas ODS, avaliados para cada um dos 62 municípios do estado do Amazonas. Nesse cenário que vivemos hoje, o Atlas Amazonas vem trabalhando com o painel Covid-19 para divulgar e acompanhar o avanço do vírus no estado do Amazonas, discutindo por meio de lives, jornadas virtuais, mesa redonda e demais outras formas de divulgação. Então, diante do exposto, o professor Dr. Henrique Pereira, participante hoje desse nosso encontro virtual referente ao Dia do Químico e do Meio Ambiente, como o professor Edson tinha comentado anteriormente, né, que em épocas anteriores acontecia de forma presencial, né, nos meses de junho, no IFAM Campus Centro. O tema da palestra do professor Henrique é padrões de difusão e progressão do Covid-19 nos municípios do Amazonas. Professor Henrique, seja muito bem-vindo, né? E a partir desse momento, a palavra é sua, professor. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, professor José Roselito. Eu inicialmente gostaria também de cumprimentar o senhor professor Edson Valente Chaves, diretor do campus Manaus Centro. Muito obrigado, professor, por presidir essa nossa reunião. Quero agradecer à senhora professora Rogete, nossa chefe de departamento, e aos organizadores, em especial o professor Aleph. Muito obrigado pelo convite, muito me honra. É uma grande satisfação e uma grata surpresa saber que nós estamos reunidos aqui, somos 170 pessoas virtualmente conectadas aqui na nossa cidade e de outras localidades. Obviamente que nós não temos quase nada a comemorar nesses tempos tão difíceis, mas, enfim, que viva a sociedade manauara e que viva a educação pública gratuita, laica e referenciada em nosso país. Seria praticamente impossível afastar o tema da pandemia, né, em qualquer um desses nossos eventos. Então, de modo muito generoso, os organizadores aceitaram minha sugestão para o tema dessa noite. E para apresentar esse tema, eu vou compartilhar minha tela nesse momento. Eu preparei alguns slides. Eu peço que professor Roselito, me avisem se eu estiver me aproximando perigosamente do meu tempo. Espero não precisar fazer uso de nenhuma interação. Então, vou compartilhar a tela nesse momento.
Peço que confirme se a tela está projetada. Ok, professor. Muito obrigado, professor Aleph. Então, eu denominei essa minha fala de hoje, que é, digamos assim, o tema principal do nosso trabalho no Atlas nos últimos meses, que é buscar e interpretar e desvelar os padrões espaciais de difusão e progressão da pandemia de Covid-19 nos municípios amazonenses. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de vos falar desse Dia do Químico e do Meio Ambiente, ao nosso Instituto Federal do Amazonas. Nós somos o Atlas ODS Amazonas, como apresentou o professor José Roselito. Nós somos um projeto de extensão, um projeto de popularização da ciência e de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, vinculado ao Centro de Ciências do Ambiente, onde nós temos o programa de mestrado e doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Esse projeto, ele também é vinculado a uma iniciativa de um pós-doutorando nosso, Danilo Egli Barbosa. Surgiu como um projeto ano passado, em maio. Nós lançamos, né, o projeto ano passado, em maio, e ele originalmente é um projeto voltado à localização, ou, como também se fala, territorialização da Agenda 2030 na escala municipal, com foco nos municípios do Amazonas. O que os senhores estão vendo agora na tela é o nosso portal, um site hospedado na página da UFAM, o www.atlasODSamazonas.ufam.edu.br, e esse portal, esse site, seria o nosso ponto principal de entrada do nosso público usuário e dos interessados em conhecer as entregas dos produtos que o Atlas desenvolve. A nossa face mais dinâmica, eu diria assim, é um painel interativo de dados, uma plataforma livre que nós estamos utilizando até esse momento, onde nós apresentamos de maneira interativa análises gráficas, ou apresentamos na forma gráfica a evolução, as séries temporais de indicadores para as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui eu trouxe o exemplo, eu vou ligar aqui o laser pointer. Eu trago como exemplo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 e sua meta 1, a meta 1.1. Esse objetivo é devotado ao tema da erradicação da pobreza, e a meta 1.1, já traduzida para o nível nacional, no Brasil, é até 2030, como toda a agenda, ela é a Agenda 2030, erradicação da pobreza extrema, que é um indicador da ONU, com pessoas vivendo com menos do que R$3,20 em poder de compra paritário per capita dia. O usuário do nosso projeto, né, dessa plataforma, seriam os gestores municipais, seriam os estudantes, os professores, e público em geral, pessoas interessadas em acompanhar o desempenho dos municípios amazonenses em relação às metas do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui desse lado, é possível selecionar o indicador, nesse menu interno, selecionar qual ou quais municípios você quer avaliar o indicador. Todos os dados são oriundos de fontes oficiais, reunidas aqui, e que podem ser baixadas, né? O usuário pode baixar essas bases e ele mesmo, ou ela mesma, desenvolver outras análises. Nós também, aqui seria um exemplo de relatórios, aqui o do objetivo 1, aqui o do objetivo 10, são várias maneiras, né, que nós exploramos graficamente para apresentar os dados, e essa é, digamos assim, o visual que o nosso usuário tem. Bom, desde o início, né, com o advento dessa pandemia em nosso estado, nós, assim como todos o restante da comunidade escolar, foi duramente afetado
Nós suspendemos essa atividade fundamental do trabalho, do Atlas, mas resolvemos concentrar todos os nossos esforços para monitorar os indicadores da pandemia, sabendo que isso seria o assunto da mais alta relevância para a sociedade e também uma grande oportunidade de acompanharmos esse fenômeno que sabidamente, né, afeta e continuará afetando o desempenho, né, dessa própria Agenda 2030 em escala mundial. Então, nós inauguramos um painel com os dados da pandemia, e aqui os senhores estão vendo um dos nossos indicadores, que é uma escala de número de casos. Aqui a tela está congelada, né, mas lá no site os senhores podem ver os dados que são atualizados diariamente. Então, aqui uma representação na forma de uma ilustração gráfica, né, da distribuição da incidência ou prevalência da doença em nosso estado. E só pela matriz, né, de cores, os senhores já podem perceber, então, que em cada município é uma situação distinta, é uma população. E algo que nós vimos alertando desde o primeiro momento, que não adianta falar ou analisar o Estado como uma unidade só, né, uniforme, e nem achar que, entendendo o que está acontecendo em Manaus, estaríamos entendendo o que está acontecendo no restante dos 61 municípios. Esse foi um sistema que foi demandado pelas prefeituras. Nós criamos um sistema de que nós chamamos de alertas, tanto para a curva de casos como para a curva de óbitos, um esquema com 6 níveis que compara os últimos 5 dias. Aqui só para resumir a apresentação, essa bandeira 6, a bandeira vermelha, é um município que, no dia anterior, né, no dia atual, apresenta uma velocidade de casos ou de mortes ou de óbitos superior ao do dia anterior. Eu não analisei o dado, lá na plataforma é possível acompanhar em tempo, numa resolução temporal, ou seja, os dados de ontem e de anteontem. Outra forma que nós estamos desenvolvendo essa comunicação, essa popularização dos trabalhos desenvolvidos pela equipe são os nossos boletins técnicos, e até o momento foram produzidos 14, exclusivamente dedicados aos estudos sobre a pandemia. Todos os boletins são publicados no repositório da Universidade Federal do Amazonas e podem ser também acessados virtualmente. Nosso último boletim, o 14, do dia 17 de julho. Nós também temos apresentado os nossos trabalhos na forma de conferências virtuais, né, debate com a academia, debate com outros comunicadores. Isso também fica tudo disponível no nosso canal de YouTube. Nós também temos uma página no Twitter, nós temos o nosso endereço, e no Instagram. Bom, esse é o nosso boletim de percebemos que na comunicação, tanto do governo estadual como da grande imprensa, não ficava claro se falava de Manaus ou se falava do estado como um todo. E nós via como ela progride em cada um dos municípios. Isso foi dito em 11 de maio. Logo depois, nós alertávamos que era provável que o número de casos de coronavírus no interior do Amazonas superasse o de Manaus. E nós dissemos isso 12 dias antes do fato acontecer. Essa previsão foi possível porque nós usamos uma matemática simples, que foi calcular o tempo de duplicação dos casos do interior e dos casos na capital, e projetar isso e perceber que, num período de poucos dias, o total do interior iria superar o total da capital. Então, esse foi um resultado prático, e era importante alertar a sociedade para esse provável cenário futuro, que infelizmente se confirmou, porque sabidamente o interior, né, carece, né, muito mais de infraestrutura de atendimento para os casos graves, sabendo que os leitos de... Depois, em 21 de maio, nós fizemos uma série de estudos, e um deles foi tentar entender o que explicava
a difusão da pandemia, né, considerando Manaus como o epicentro dela, ou seja, como é que a pandemia saiu de Manaus, a doença, né, saiu de Manaus, seu centro do estado, e alcançou os municípios do interior. E como nós somos um estado em que os caminhos são os rios, nós buscamos uma relação entre a mobilidade por barcos de linhas e a difusão da pandemia. Isso também foi um estudo que chamou bastante atenção, e recentemente foi a base da matéria do New York Times, né, sobre esse assunto. Então, claro, falando para uma plateia nossa, né, na hora amazonense, eu não preciso explicar que essa é a maneira como nós viajamos, mas o resto do mundo, o resto do país, provavelmente desconhece esse nosso jeito muito peculiar de mobilidade. Então, aqui a gente está vendo uma distribuição do quanto tempo decorreu entre o surgimento do primeiro caso no estado, em Manaus, e o surgimento em cada um dos municípios interioranos. Então, em amarelas, nós temos municípios em que a pandemia foi registrada, o primeiro caso, entre 50 e 120 dias depois, 112 dias depois do primeiro caso no estado, e assim sucessivamente. A gente percebe aqui, né, que a região metropolitana é aquela em que os municípios apresentaram o primeiro caso mais próximo. E, obviamente, isso tem a ver, como nós vamos ver nos próximos slides, com essa conexão, com esse fluxo intenso dentro da própria região metropolitana. Mas há outros casos, né, provavelmente, municípios que foram atingidos pela pandemia em um tempo mais próximo do da capital, e isso foi explicado pela própria intensidade de deslocamento de barcos. Então, agora a gente vai entrar com as nossas análises, né, estatísticas. Então, aqui os senhores estão vendo o número de viagens de barcos saindo de Manaus no mês de abril em direção a um dos municípios de destino. E o tempo que ocorreu para acontecer o primeiro caso. E aqui cada ponto é um município e estão indicados em alguns casos só para ilustrar. Então, a gente vê que os municípios com muito fluxo, como, por exemplo, Parintins, né, também foram bastante precoces em apresentar o primeiro registro. E municípios que tiveram mais tempo, né, também são, para apresentar o primeiro caso, são municípios que têm pouca conexão fluvial com o Amazonas. Isso não tem a ver com distância, porque você tem aqui, por exemplo, Santo Antônio do Içá, um município que muito cedo, vamos dizer assim, considerando a sua distância a Manaus, apresentou casos da pandemia. Mas veja que há um fluxo maior, né, de barcos saindo de Manaus para Santo Antônio do Içá. E essa relação, ela não só é forte, é elevada pelo valor de R, pelo coeficiente de correlação, de regressão, mas como também ela é estatisticamente significativa. Nós também verificamos essa variável independente, número de viagens, com relação ao número de casos em 19 de maio. E aí, novamente, essa previsão de que a logística é um fator que influencia o padrão de difusão da pandemia se confirmou. Municípios com mais fluxos de passageiros e de barcos apresentavam um número maior de casos. Isso tem a ver, por exemplo, com o fato de serem municípios mais populosos, mas não só por isso, principalmente porque tem um grande fluxo, considerando, então, que no nosso modelo teórico, Manaus é o centro da pandemia e a origem, portanto, da difusão dessa doença no estado. Esse dado também se confirmou, não apenas pelo número absoluto, mas pela taxa de prevalência. Então, aqui nós estamos corrigindo para o tamanho do município, o tamanho da sua população. Bom, é isso. Esse foi um dos estudos. Inclusive, nos rendeu uma publicação na revista Confins, que é uma revista franco-brasileira de geografia. Esse é o estudo que nós colaboramos com o Departamento de Geografia da UFAM. Foi liderado pela professora Natasha Aleixo. Esse é o trabalho da professora Natasha Aleixo, ela faz uma cartografia dinâmica, né? E aqui as senhoras estão vendo nosso estado, dividido com a sua divisão municipal, e as cores, elas representam exatamente o tempo, né, de registro do primeiro caso. Então, a gente tem aqui, quanto mais quente a cor, mais cedo foi o registro. Então, a gente tem aqui o epicentro, que é Manaus,
É o segundo município a registrar doenças Parintins, e depois lá o surgimento em Santo Antônio do Sá, e aqui embaixo, em Lábrea. Então, aqui, naquela época, né, que nós produzimos essa informação, que foi no final de maio, nós tínhamos aqui essa região do Alto Juruá, em que não havia sido ainda não haviam sido registrados casos da doença, Pichuna e Envia. Mas lembrar, né, que Apuí é um município, talvez um dos poucos municípios nossos, inteiramente, vamos dizer assim, rodoviário, e não fluviário. Porque Apuí está exatamente aqui na rodovia transamazônica, e o fluxo de pessoas de Apuí, ou para Apuí, se dá praticamente exclusivamente pela Transamazônica, pela rodovia da Transamazônica. Lá no boletim 11, né, dia 15 de junho, nós já tínhamos, inclusive, passado pelo pico da pandemia em Manaus, nós resolvemos fazer um estudo comparando as 6 capitais amazônicas. Nós havíamos trabalhado muito intensamente apenas com os dados de Manaus, mas nós vimos uma oportunidade, né, porque havia sido dito no boletim 10 por nós mesmos, que Manaus seria provavelmente uma das primeiras cidades a controlar a doença, ou seja, a reduzir o número de mortes. Então, nós fomos verificar a progressão da pandemia, né, numa região mais ampla, que seria a da bacia amazônica, e para isso ou do bioma Amazônia, então nós incluímos as capitais do bioma: Boa Vista, Macapá, Belém, Porto Velho e Rio Branco. Nós não incluímos, né, nem Palmas, nem Cuiabá, que, embora sejam estados que participem da bacia ou da região, ou do bioma, suas capitais não ficam dentro do bioma. Aí nós usamos a mesma abordagem que vimos usando para o modelo de Manaus, que é uma curva de crescimento, e nós identificamos que Manaus iria alcançar uma fase de redução das mortes dali a 6 dias, assim como Belém, enquanto que Boa Vista, esse período ainda estaria mais distante, estaria a 22 dias, para Macapá 31, para Rio Branco 47, e a surpresa nossa, né, pela grande diferença, que Porto Velho ainda estava a 53 dias de alcançar o pico da pandemia. Isso também foi um dado novo, porque Porto Velho já havia, inclusive, suspendido as medidas de isolamento, que Manaus e Belém são capitais em fases mais avançadas, mas nós vimos depois, então, Boa Vista e Macapá, e o mais tardio seria Porto Velho, e que esse fenômeno ele poderia ser associado ao comportamento do isolamento social, porque nesse boletim nós comparamos a progressão da pandemia nessas capitais com os seus índices de isolamento. Alcançaria uma taxa de mortalidade a maior, portanto, inclusive maior do que a de Manaus. Muito embora, eu acho que todos devem ter acompanhado, né? Manaus é que ganhou essa notoriedade tristonha de ser essa capital. Eu quero alertar aqui que Manaus, sim, alcançou uma alta taxa de mortalidade, mas, inclusive, dentro da nossa própria região norte, nós temos estados, capitais, com uma taxa de mortalidade superior, e esse é o caso de Belém. Aqui a gente está comparando a situação atual, e a gente vê aqui, né, o Amazonas em azul, e a progressão da pandemia no Pará. A gente vê que Pará superou em muito a pandemia no Amazonas, mas a gente não vê a mesma notoriedade nessa região do que comparado com Manaus, que foi manchete em vários lugares do mundo. Bom, agora eu vou falar sobre a região metropolitana, né, inicialmente com um número menor de municípios, mas ela foi ampliada, e hoje são 13 municípios na região metropolitana, né, Manaus e todo esse entorno aqui. O que nós temos nesse estudo foi uma correlação parcial, e nós identificamos que somente Manacapuru teve uma curva de casos e uma curva de óbitos que está sincronizada com Manaus. E aí entra em ação não mais a nossa logística fluvial, mas aí a nossa logística rodoviária. Porque, na verdade, você vê aqui a curva de Manacapuru
sincronizada, você vê a forma da curva, né, é quase que um espelho, um reflexo da curva de Manaus, assim como Itapiranga e Silves, assim como as curvas de Altaz, Preto e Manaquiri, e os outros grupos que sincronizaram. Mas eu vou chamar a atenção para a sincronização das curvas de Manacapuru e Manaus. Esse é o nosso mapa da região metropolitana com as estradas. Bom, acho que a maioria da audiência são de moradores de Manaus, né? Mas lembrar que essa é a única parte do estado do Amazonas onde tem uma certa densidade de estradas e de ligação rodoviária entre os municípios, as cidades. Manaus com Itacoatiara, Itacoatiara com Silves e Itapiranga, e aqui a BR-319 e a 174, nos ligando a Manaus a Presidente Figueiredo, e Manaus aqui, claro, separada pelo grande rio Amazonas. Mas do outro lado do rio, nós temos a conexão de Iranduba com Manacapuru e com Novo Airão. Então, apesar de Iranduba estar mais conectado com Manaus, se nós pensarmos em termos de proximidade geográfica, quem teve uma curva de casos de óbitos sincronizadas com Manaus foi Manacapuru. Então, entra em ação as próprias medidas adotadas pelos governos locais. E nós sabemos, né, que o fluxo de pessoas, de cargas, de bens entre Manacapuru e Manaus sempre foi muito intenso, e mais ainda após a conexão com a construção da ponte sobre o Rio Negro. Então, nesse caso, a difusão fez com que, na verdade, a mistura dessas duas populações, Manacapuru fosse um bairro de Manaus, né? As populações se misturaram e nós somos uma única população hoje, né, que trata dessa discussão, né, dessa desencontro de informações recentes por causa da mudança da metodologia, né, que introduziu a recuperação e a reclassificação de óbitos. Então, a gente viu aí nos meios de comunicação um desencontro de informações. Então, o que eu estou apresentando aqui, nesse slide, são os casos de Covid em Manaus, nas últimas 24 horas, representados pela famosa já, né, média móvel. Então, eu somo os casos registrados diariamente dos últimos 7 dias e divido por 7, então, essa é a famosa média móvel. Estamos vendo que, do início de junho, com a reabertura, nós vimos numa tendência bastante favorável de declínio dessa média, ou seja, desacelerando o número de casos. Isso se inverteu, essa tendência, por volta do dia 12 de julho, nós tivemos uma aceleração de casos, de novo, no início de agosto, uma tendência de declínio, mas, infelizmente, nos últimos dias, uma nova aceleração. Isso são os casos. Então, essas setas em vermelho, elas mostram, então, o que nós chamamos de tendências. Nós podemos dizer que essa aqui, então, foi a segunda onda, ou o segundo pico. Esse aqui já foi o terceiro pico, e talvez estejamos caminhando para um quarto pico. Nós também analisamos a curva de mortes, de óbitos. Então, da mesma maneira, em junho, nós vimos declinando, há um pico em julho, um novo declínio e, mais recentemente, uma nova aceleração. Ora, então, a nossa equipe veio a público hoje para dizer, né, que definitivamente, nesse momento, a pandemia está acelerada em Manaus, seja pela curva de casos, seja pela curva de óbitos. E realmente os dados são esses, e são os mesmos dados oficiais do governo. Porém, a novidade que nós apresentamos hoje, no sentido de ser um dado ainda não explorado, é a distribuição, é a segunda vez que a gente trabalha com esse dado, que é a distribuição de casos e de óbitos por faixa etária. Nesse gráfico a gente está vendo como era a distribuição no dia 2 de junho, em azul, como ela se alterou um mês depois, esse é o dado para o 8/7, 8 de julho, e o que nos chamou a atenção? Que em todas as faixas etárias acima de 20 anos, esse aumento em
mês ficou em torno de 80%. Veja, um acréscimo de 80% no número de casos acumulados. Porém, esse crescimento em um único mês, nas faixas de 9, 10 a 19 e de 10 a 0 anos, chegou a quase que quadruplicar. No caso de mortes, que a gente não está mostrando aqui nessa apresentação, esse valor chegou a 300%. Então, o que nós estamos chamando de juvenescimento da pandemia. Nos últimos meses, desde a abertura, né, o número maior, o crescimento é mais acelerado dentre os jovens. E não para por aí. Quando nós analisamos por gênero, nós observamos que a prevalência tem crescido a taxas mais aceleradas entre as mulheres. E por isso, então, na nota técnica que apresentamos hoje à Defensoria Pública e aos meios de comunicação, nós estamos indicando que essa aceleração de casos e de óbitos e essa mudança no padrão, na estrutura demográfica da pandemia, estão associados a dois fenômenos. As aglomerações, né, nas atividades de lazer, que são praticamente os frequentadores de bares, restaurantes e casas noturnas são jovens, e das mulheres jovens, que são a maioria da comunidade escolar. Lembrando que em 6 de julho a rede privada retornou às aulas, né, e recentemente a rede estadual. Eu sou Henrique Pereira, nós somos a equipe Atlas ODS Amazonas e nós somos apoiados pelo Tribunal de Contas do Estado e as bolsas de estudo são financiadas pela agência CAPES, do Ministério da Educação. Muito obrigado pela atenção, boa noite. Obrigado, professor Henrique. Nós acompanhamos a sua explicação, as suas exposições, e como visto aí nos gráficos, eu gostaria que o senhor evidenciasse a que situação podemos atribuir de uma maneira geral esse novo pico. A gente observa que realmente os meios de comunicação, principalmente o nacional, ele tem colocado o estado do Amazonas a um patamar muito elevado de alta. A última vez que foi evidenciado isso, estava num pico aproximado aí de 97%, se eu não me engano, assim, bastante alto. Apesar de que o senhor comentou que houve uma observação onde o surto, a faixa etária onde está acontecendo, mas eu queria saber, assim, qual é o conhecimento que se tem em relação ao estado do Amazonas de uma maneira geral. É lógico que Manaus comporta o maior contingente populacional de todo o estado do Amazonas, e a gente observa esse pico ascendente, e também quando a imprensa divulga, a gente vê que há um maior quantitativo, o maior quantitativo está no interior, né? O estado do Amazonas, Manaus, passou a concentrar um menor percentual. Como é que o senhor vê essa situação divulgado no meio de comunicação, evidenciando essa situação quando é colocado o estado do Amazonas como um todo? Professor, o senhor quer que eu faça a réplica agora ou o senhor quer aguardar? Como o senhor prefere? O senhor pode ficar à vontade, já querendo responder, explicar sem problema nenhum. Tá certo, professor. Muito obrigado, professor Roselito. Muito obrigado pela questão, e novamente eu gostaria de enfatizar que é necessário, sim, né, saber se o que estamos analisando se refere exclusivamente a Manaus ou estamos falando do estado como um todo. Então, tomando o exemplo da minha própria apresentação, quando eu falei da questão da estrutura etária, eu estou usando o dado total do estado.
né, porque era o dado mais fácil da gente analisar em tão pouco tempo, mas eu poderia ter separado para falar só da estrutura etária de Manaus. Mas o da curva de casos e de óbitos que eu apresentei nos slides anteriores eram só para Manaus. E aí eu quero lembrar o seguinte, foi o município de Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Municipal, que decidiu recuperar, resgatar aqueles obituários, aqueles prontuários, e reclassificar mortes por Covid-19. E isso foi que fez com que o número de casos registrados tivesse dado aquele crescimento super exponencial que apareceu no gráfico daquele famoso jornal nacional. E aí a confusão estava dada, né? Porque ela dizia que houve, naquele dia, 18 mortes. Não. Naquele dia eram 2 mortes no estado e 18 novas reclassificações, mortes acontecidas no passado. Por isso que nós fomos aos dados da Fundação de Vigilância de Saúde, extraímos aqueles apenas referentes aos óbitos registrados ocorridos nas últimas 24 horas para tentar resolver esse impasse, esse desencontro de informações. Então, finalmente, com esse dado, esclarecido esse dado, nós identificamos nas curvas uma tendência de aceleração, esta sim, em Manaus, a partir do dia 5 de agosto. Agora, nós também olhamos a curva do estado inteiro, mas esse estado inteiro ele é influenciado pelos números de Manaus. As pessoas têm razão, nessa altura da progressão da pandemia, Manaus já tem quase se aproximando de ter apenas 1/3 dos casos, porque a pandemia se difundiu, né, de modo mais tardio nos municípios do interior, e embora 50% da população esteja em Manaus, aproximadamente do estado, né, a condição de progressão da pandemia nos municípios do interior, ela também foi bastante acentuada. Nós temos o caso de Parintins, o caso de Manacapuru, o caso de São Gabriel da Cachoeira, onde o número de casos é muito elevado, considerando inclusive o tamanho da população. Somado por 61 municípios, a gente entende que hoje a maior parte desses casos está no interior. Porém, eu queria aproveitar que estou com a palavra, né, para um fenômeno também que nos chama a atenção, diferentemente da capital, a letalidade e a mortalidade por Covid-19 tende a ser menor nos municípios do interior do que é na capital. Inclusive, até hoje, a Apuí não tem mortes por Covid registradas. E isso também é uma questão que o Atlas trouxe à baila, discutiu, né, e apresentou uma série de prováveis hipóteses para explicar essa diferença da progressão da pandemia. É isso, pessoal. Espero ter respondido e pelo menos em parte, as suas indagações. Sim, professor, com certeza. O que eu vejo como uma preocupação é quando se olha para a expansão territorial do estado do Amazonas, né? Nós somos aí, em área territorial, mais de 1.500.000 quilômetros quadrados. E a questão das distâncias em relação à capital, né, toda a questão de logística, quando você viaja de barco, você passa aí dias viajando, e se numa situação que nós vivemos hoje não tiver o transporte aéreo, se torna um complicador muito grande. Como é que o senhor analisa essas questões do distanciamento em relação à logística, o atendimento? Eu tenho a impressão que isso, de uma certa forma, agrava muito para a subida de motos no interior, né? Quando você olha, por exemplo, a distância que você pega de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, você tem uma certa distância muito grande. E não seria também esse caso, a questão dessa logística e a gente ter esse número ascendente no interior? Professor, depende muito de como você dispõe os dados e os analisa, em termos absolutos, em termos relativos. Então, pegando parte da sua pergunta, como eu havia dito, ao contrário da sua percepção,
né, a mortalidade e a letalidade da Covid-19 nos municípios do interior é menor do que em Manaus. Dito de outra maneira mais clara, proporcionalmente morre menos gente por Covid no interior do que em Manaus. Aliás, Manaus, né, nós estamos preparando uma matéria para o Washington Post para essa semana, né, porque esse jornal norte-americano veio a Manaus tentar entender por que nós fomos uma cidade com as maiores mortalidades. E nós estamos falando de municípios que têm aeroportos, e ao contrário, viu, professor Roselito, talvez tenham mais doentes porque tem mais fluxo externo, pessoas indo para esses municípios. Eu não vou lentar algumas hipóteses aqui, mas pense bem, o que tem em São Gabriel da Cachoeira e o que tem em Parintins, para que a doença lá tenha tantos casos, né? E não, por exemplo, em Santa Isabel, e não, por exemplo, em Barcelos, que também estão à mesma distância. Então, na verdade, o que a gente tem levantado, algumas hipóteses, é que a logística, sim, e o fluxo de passageiros, de pessoas, né, entre uma localidade e outra, é que explica melhor essa difusão da pandemia. Manaus tem, em média, 300 mil passageiros por mês no aeroporto Eduardo Gomes. Gente do Brasil inteiro, gente de vários lugares. Manaus recebe voos diretos dos Estados Unidos. Nós somos a capital da Zona Franca. As mercadorias, elas vêm da China. Os componentes vêm da China. Os chineses vêm a Manaus. Nós recebemos muita coisa dos Estados Unidos. Então, China, primeiro caso, Estados Unidos, um dos maiores epicentros da pandemia. Então, talvez é a logística, professor Zelito, e não a distância em si que explica. Não a distância física medida em quilômetros, mas o fluxo de bens e serviços entre essas populações é que explica o padrão da pandemia. Eu estou vendo aqui pelo chat, né, que tem algumas perguntas. Será que a gente poderia agora tentar responder? Não sei até que horas a gente vai aqui, professor Roselito. Sim, eu já estou com minhas perguntas aqui, inclusive eu vou fazer ao senhor, já Pois não, pegando aí a questão de Parintins. Então, pois a não. Airline CMC pergunta o seguinte: será que Parintins não foi contaminada pela proximidade do fluxo de pessoas com a rota, a cidade turística? Então, o primeiro caso de Manaus, né, que registrado, foi de alguém que estava fora do país. Então, inclusive, os dados sobre sequenciamento genético mostram, né, que Manaus tem linhagens de coronavírus, provavelmente procedendo de diversas localidades do planeta. Então, eu corroboro com a sua análise, né, o turismo, a viagem, né, intercontinental, a viagem entre países, na nossa era, né, da globalização, é que fez com que essa pandemia avançasse e alcançasse o status de pandemia tão rapidamente. Então, sim, Parintins tem turismo, né, tem pessoas que têm bastante contato com viajantes, e isso pode explicar, sim, o fato dela ter sido o segundo município a apresentar, e o caso semente, o caso origem, não ter sido alguém que saiu de Manaus, né, alguém que veio de outra região. É Ok, isso, professor. professor. Tem uma outra pergunta aqui da Liliane Frois Costa. Os casos de Covid são mal compreendidos em vista dos testes utilizados, testes ineficientes. Sendo assim, a sincronização das curvas das cidades é relativa à ineficiência com que se baseia a pesquisa? Tanto o dado de casos como o dado de óbitos, eles são problemáticos, né? Vamos explicar. O dado, ele ingressa no sistema, né, no dia que algum servidor vai lá e registra. Basicamente é isso. De casos, o diagnóstico pode se referir a alguém que pegou a doença há até, sei lá, 60 dias atrás. De óbitos, essa incerteza é menor. Tá? Então, para, vamos dizer assim, dar mais certeza aos nossos estudos, nós utilizamos outras duas fontes de dados. Nós usamos a de sepultamentos, né, e uma que é a consequência disso, que são os registros cartorários. Esses dados são menos incertos. Inclusive, para Manaus, os nossos modelos tomam em consideração as mortes totais, ou seja, os sepultamentos totais. Então, essa referência nos permite entender
o quão, vamos dizer assim, próximas da realidade ou não são essas curvas. Com relação à identificação de picos, né, as curvas epidemiológicas elas têm um problema. Aqui no Brasil, a testagem ela estava limitada apenas às pessoas que ingressavam no Sistema Único de Saúde com sintomatologia e que eram testadas. Então, portanto, nós não sabíamos, né, quanto da população de fato estava afetada. Daí veio o estudo da Universidade Federal de Pelotas, né, com uma enquete de prevalência serológica. E aí nós fomos ver, eles vão continuar a pesquisa, fiquei sabendo hoje, né, que usando os testes sorológicos, eles detectaram que Manaus chegou a ter, no pico da pandemia, provavelmente algo em torno de 14% das pessoas com testes positivos. Então aí a gente muda de assunto, a gente vai para a questão da resposta imunológica, que talvez seja um grande desconhecimento em relação à pandemia, né? Então, veja bem, se está tudo errado junto, né? Então, mesmo assim, né, se as curvas têm vieses, e se elas sincronizam, elas estão também sincronicamente enviesadas, né? Então, por isso, a gente fala que o erro está distribuído uniformemente na amostra, a gente permite a gente afirmar, né, que aquela sincronização das curvas são uma evidência próxima do que é a realidade, né? Porque nós temos cada município, lembrar que cada município é responsável por informar da ocorrência de casos de óbitos na sua população. É isso. Isso, Tá professor. certo. Devolvendo a palavra para o senhor. Tem mais uma pergunta aqui que é muito interessante, só não tem o nome da pessoa aqui. E os povos indígenas das regiões foram inseridos no estudo? Professor, nesse caso, quando nós nos reportamos a análises feitas com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, nós estamos falando dos dados oficiais, que incluem os cidadãos indígenas, igualmente verificados e registrados no sistema de monitoramento e vigilância da pandemia. Então, sim, foi incluído. Nesse momento, com o apoio de outras organizações, o Atlas está participando de um estudo de enquete sorológica em uma terra indígena, no sul do estado. Nós pretendemos, de fato, verificar todas as aldeias daquela terra indígena para entendermos como a pandemia progride numa comunidade formada por povos tradicionais, certo? Existem organizações indígenas que estão, elas mesmas, fazendo monitoramento, né, e registrando casos a partir do que eles mesmos entendem como casos de Covid, independentemente da testagem rápida ou por a testagem por diagnóstico genético. Certo? Então, nós temos, por exemplo, na escala do bioma, na Panamazônica, a COICA, a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, e no Brasil, a PIB, na região do Alto Rio Negro, especificamente em São Gabriel da Cachoeira, nós temos a FOIR, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, fazendo esse monitoramento, né? Então, o Atlas acompanha, né, os boletins dessas organizações indígenas, mas não utiliza esses dados para fazer as análises. As nossas análises partem da base de dados da Fundação de Vigilância e Saúde. É isso, professor Roselito. Ok, professor. Tenho outra pergunta. Deixa eu ver aqui Tem a pergunta que, sim, você pode observar nos boletins, né, pelos distritos sanitários especiais indígenas, que há relatórios específicos, né, sobre a população indígena. Se esse indígena é um morador da cidade, ou ele não é, né, e se ele é um caso, se ele é um registro de óbito, sim, existe essa verificação, os dados registram, quando, claro, o cidadão se autodeclara indígena. Esse dado ingressa no sistema, sim. Só uma interferência rapidinho, professor Roselito. Creio que o senhor pode fazer 3 perguntas aí por bloco, que eu creio que fica mais dinâmico o professor responder. Ok, tá certo.
Ok, professor. Então, eu vou colocar 3 perguntas e aí o senhor vai fazendo as suas respostas. A pergunta é o seguinte: esse crescimento do número de óbitos pode ter alguma relação com o número de meses anteriores que estão sendo inseridos na contagem total? Aí Ah, uma outra pergunta. Pode não, professor, pode falar. A outra pergunta. Existem gráficos do comportamento da epidemia por bairros, além da FVS Amazonas? Quais outras fontes? E a terceira, existe alguma exploração possível para estimar o número de casos não registrados? Conheço vários casos próximos onde não houve qualquer tipo de comunicação com qualquer órgão público ou entidade. Ok. Ótimas perguntas, muito obrigado. Sobre o impacto que tem a reclassificação dos óbitos, eu diria que ele incide, esse impacto, sobre o que nós chamamos de dados acumulados. E ele pode provocar uma análise enviesada, tendenciosa, se o que for analisado seriam os dados por data de registro. E esse fato é que originou essa distorção, esse desencontro de informações. Então, para entendermos o que está acontecendo agora, com a pandemia, nossas análises se concentraram nos dados que se referem aos casos e óbitos por data de ocorrência, e não de registro. Não é o dia que essa morte foi registrada, mas o dia em que essa morte ocorreu. Existe sim dado por bairro, inclusive no próprio site da Fundação de Vigilância e Saúde, você pode encontrar as informações por bairro, mas nós decidimos há muito tempo não analisar essa geografia da Panvid da Covid-19 por bairros, porque isso seria interessante se nós estivéssemos pensando numa doença que se transmita de outra maneira, como, por exemplo, a de veiculação hídrica. Faria muito sentido a gente tentar entender a prevalência da doença. Mas no caso da Covid, em que a doença se transmite pessoa a pessoa, depois que se instala um processo de contaminação comunitária, eu acho que não faz mais, para a gente não faz muito sentido tentar entender a progressão da pandemia por localidades, assim, por comunidade. Não numa escala de uma cidade, por exemplo. Talvez de uma aldeia, como nós vamos fazer no sul de Lábrea, sim, né, nessa escala comunitária. E a terceira pergunta, qual seria, professor? Desculpe, eu anotei aqui, mas nem eu sei entender o que eu escrevi aqui, perdão. A terceira pergunta seria sobre... Só um minutinho. A terceira pergunta. Existe alguma exploração possível para estimar o número de casos não registrados? Entendi. Conheço vários casos próximos. Entendi. Não houve qualquer tipo de comunicação. Entendi. Temos duas maneiras de estimar essa subnotificação. Quando nós estamos falando de casos, a gente está falando de prevalência, ou seja, quantas pessoas infectadas na população. E aí a gente tem que pensar que existem as pessoas infectadas assintomáticas, sintomáticas leves, e as que agravam, as que precisam de tratamento hospitalar. Talvez a nossa preocupação seja exatamente em não conhecer os casos leves, pessoas que não ingressam no sistema de saúde e que buscam se tratar em casa, ou até aquelas que adoecem, mas não procuram o sistema de saúde. Então, a maneira de se entender, de fato, qual é a taxa de contaminação na população seriam as enquetes, por amostragem ou por testagem massiva. Nós não temos testagem massiva em nenhuma localidade aqui do Brasil, provavelmente, e o que houve foi, o que está acontecendo é o estudo da Universidade de Pelotas. Mas também há subnotificação para óbitos. E aí, nosso trabalho é o boletim número 13, nós calculamos o que seria essa extramortalidade, ou essa mortalidade excessiva, por Covid-19 em Manaus, comparando a curva de sepultamentos de Manaus em 2020 com a curva de sepultamento em Manaus em 2019. Então, se você ler lá no boletim, tem toda a explicação de como que nós estimamos o número de mortes acontecidas em Manaus, e que muito provavelmente, por causa da Covid,
mas que não foram contabilizadas como tal. É isso, professor. Então, existem sim soluções para se identificar proporcionalmente o quanto que não está sendo notificado. Outras iniciativas que existem em outras regiões é que as pessoas elas mesmas reportem-se ao sistema, né, indicando que tem sintomas e etc. Esse tipo de estratégia ele não é considerado uma estratégia segura para monitoramento de doenças. Certo? Então, realmente, o que existe no mundo afora é, de fato, aquele sistema controlado pela autoridade de saúde, onde, de fato, se pode garantir a qualidade da testagem, né, e o diagnóstico mais acertado da doença. Então, autodeclaração eu não veria como uma solução. Inclusive porque eu posso achar que estou doente e não estou, e eu posso achar que eu não estou doente e estou. É isso, professor Zelito. Ok, professor. Uma pergunta nossa aqui, né? O aumento de casos em crianças de 10 anos e jovens de 19 anos infectados pode estar ligado ao retorno das escolas? Professor, nós vimos que essa tendência aconteceu no mês de julho, perdão, no mês de junho, né? Ainda era antes do retorno, mas que ela se manteve depois do retorno e se acentuou. Então, o jovem, ele não só é essa população da comunidade escolar, mas também ele é como eu disse, o jovem que frequenta esses locais, onde ocorrem as aglomerações. Estou falando, por exemplo, das atividades ligadas ao lazer. Então, o que está sendo observado, inclusive, em várias partes do mundo, né, o aumento da incidência da doença na população mais jovem. Então, o que tudo indica é esse comportamento social do jovem, de formar as aglomerações e aí acelerar a transmissão do vírus entre jovens. No caso específico da comunidade escolar, o que nós estamos dizendo é que essa aceleração em Manaus, na última semana, nessas 2 últimas semanas, coincide com o retorno da comunidade escolar do setor estadual. Se isso, de fato, é uma explicação, não há para saber, a não ser que nós fôssemos olhar o perfil um a um de cada um desses registros. Porque nesse momento, né, nós não temos essa capacidade de fazer isso. Porém, o governo estadual, sim, né, que tem todas as informações, pode verificar se há um aumento de registros dentro da comunidade escolar. Né. Mas o que nós temos é um número total. E pela coincidência desses fatos, da aceleração e da abertura pela retomada das aulas, nós estamos sugerindo claramente que esse é o caso. Agora, veja bem, isso faz parte, né, de um processo, de um procedimento estabelecido pelo próprio governo, né, que nos informou que à medida em que a flexibilização das medidas de isolamento social fosse sendo adotadas e que se detectassem acelerações na curva, né, essas medidas iam retroceder. Né, nós íamos dar passos para trás, adotando novamente mais rigor no isolamento social. E é isso que nós estamos cobrando. Se a pandemia parou de desacelerar em Manaus, nós temos que voltar a adotar medidas mais rigorosas de isolamento social, porque até onde se sabe, eu estou falando em uma escala planetária, só o isolamento social é que pode ajudar a controlar a doença, enquanto não existia vacina. É isso, professor Roselito. Professor, então, diante dessa análise aí, o senhor teria em mente, em dizer assim, qual deveria ser uma medida mais acertada nesse momento, em relação ao poder público, né, que a gente observa que realmente o próprio governo teve a iniciativa de fazer o retorno das aulas, né? É claro que tem esse outro contexto que o senhor comentou aí, relacionado à questão do jovem, né, da questão do lado social, das proximidades, né, que o jovem acaba
participando dos aglomerados, encontros e tudo mais, e isso é um facilitador. Mas seria um momento, na sua opinião, né, diante de toda essa observação, seria um momento de se tomar, o poder público tomar alguma medida antes que isso possa ascender com maior rapidez? Professor, vamos lá. Tem várias perguntas aqui, e eu vou tentar tomar conta de toda essa complexidade, o que é uma tarefa impossível, mas eu vou tentar, né? Vamos falar de ondas e picos. Para o Atlas, nós estamos na quarta onda, gente. Onda, assim, né, esse movimento de subir e descer da curva, né? No topo da crista está um pico. Nós não vamos ter, pelo menos nesse ano, uma onda ou um pico como tivemos em abril. E isso tem a ver, sim, com a resposta imunológica da população. Simplesmente pelo fato de que as pessoas que adoecem, pelo menos por algum tempo, elas se tornam imunes. Então, na medida em que a doença avança, o tamanho da população de pessoas que se tornam imunes vai aumentando também. Então, por essa razão, nós não vamos ter um segundo grande pico em próximo, e certamente nunca teríamos um maior do que o primeiro, que já aconteceu, quando a população de Manaus era uma população virgem, ninguém ainda tinha tido contato com esse vírus. Mas nós já sabemos, né, que existem imunidades pré-existentes, respostas celulares pré-existentes. Talvez porque nós tenhamos contatos com outros coronavírus, ou porque nós temos uma imunidade, seja lá, são outras teorias. Eu queria dizer também que é injusto e incorreto dizer que não houve isolamento social em Manaus. Nós não teríamos desacelerado essa pandemia em Manaus se não tivesse tido isolamento social. E houve. Manaus chegou a ter momentos de 60% no índice de isolamento social. Então, não é verdade que Manaus foi uma cidade que não houve isolamento, então por isso a pandemia progrediu. E eu acrescento mais ainda. Manaus teve índice de isolamento o maior dentre as 6 capitais da Amazônia, só para comparar 6 grandes cidades da região. Então vamos lá, isso não explica o que aconteceu em Manaus. Certo? Então é uma leitura... eu não posso explicar o mundo da minha janela, pessoal. Eu não posso pegar meu carro, sair por Manaus, olhando para um lado e para o outro, e ir tentando explicar o que aconteceu. Um cientista, ele tem que ter um controle sobre essas observações. E nós usamos um indicador que pega todos os celulares de Manaus, né, os seus 4 milhões de celulares, e localiza onde eles estão durante 24 horas. Ficaram em casa ou saíram de casa. E esse número a gente tinha todo dia, temos todo dia. E hoje o isolamento social em Manaus está apenas alguns pontos percentuais acima do que nós costumávamos ter antes da pandemia. Mas ainda há isolamento social em Manaus. No pico, lá em maio, ele chegou a 60%. Hoje está em torno de 38%. Enquanto o nosso normal é 25% só. Ou seja, 25% dos celulares em Manaus ficam em casa num dia comum. Né? Então, sobre o risco de uma segunda onda, não, já teve a segunda, já teve a terceira, e o que nós estamos mostrando nele último gráfico é a quarta onda. Né? Uma onda grande, seguida de uma onda menor, seguida de uma onda menor, de uma onda menor. Agora, a possibilidade de nós termos um segundo ciclo de pandemia, né, é real, porque essa é uma gripe, né, uma doença respiratória causada por vírus, e elas são sazonais. Então, o que eu estou dizendo agora é o seguinte: pode ser que na próxima estação chuvosa, né, janeiro, fevereiro e março, ano que vem, haja um aumento na transmissão da pandemia. Porém, ela provavelmente vai acontecer com velocidades ainda menores, porque a população ainda vai apresentar um grande número de pessoas imunizadas. Nesse momento, a comunidade científica não pode nos dizer ainda por quanto tempo uma pessoa que ficou doente por Covid permanecerá imune ou, ao ter novo contato com o vírus, se irá desenvolver uma sintomatologia grave ou não. Até isso que nós temos que nos preocupar. É isso, professor Rosilito. Tentando todas as perguntas em uma única rodada. Ok. Manuel Sotero pergunta
Você concorda que os casos do coronavírus em Manaus não está subindo tanto porque a maioria das pessoas passaram como assintomáticas? A outra pergunta. Professor Henrique, é do Antônio Carlos. Professor Henrique, qual a sua opinião acadêmica sobre o conceito imunidade de rebanho? E se o senhor acredita que a queda da Covid-19 em Manaus estão relacionados com esse evento? Certo. Na verdade, essas duas perguntas, elas estão ligadas, né? A gente falou na primeira pergunta de que os casos assintomáticos seria alguém que tem o vírus, esse vírus se multiplica no meu corpo, mas eu não tenho os sintomas da doença. Se o vírus está se multiplicando no meu corpo, eu estou transmitindo. Né? Então, existe, sim, o portador assintomático, e ele é alguém que transmite o vírus. Quanto que isso representa na população, os estudos da Federal de Pelotas também estão buscando identificar. Nós vamos concentrar na questão da imunidade de rebanho. Então, é um conceito que foi desenvolvido para justificar e convencer as pessoas a tomarem a vacina. Né? Ou seja, de que é necessário um esforço coletivo, muitas pessoas precisam estar vacinadas para que haja a proteção da população, ou do rebanho. E como transpor, né, traduzir esse conceito para uma situação em que nós não estamos falando de vacinação, né, inclusive de uma doença que não tem vacina ainda. Então, no começo, quando se começou a discutir esse conceito, existia de novo um desencontro. Pela teoria da imunidade de rebanho, o número de pessoas imunes à doença para produzir esse efeito de rebanho tinha que ser muito alto, próximo de 60%. Daí, os apressados, né, leram o seguinte: para que a imunidade de rebanho acontecesse, como ela era imaginada há alguns meses atrás, um número muito alto de pessoas da população teria que ter sido exposta à doença, contraído a doença e desenvolvido uma imunidade. Bom, nós dissemos que isso era pouco provável de estar acontecendo e ser a explicação para a desaceleração da curva de óbitos em Manaus. E daí nós oferecemos outras teorias. Na medida que os estudos foram avançando, né, a discussão foram avançando, se modificou a teoria para falar de uma imunidade de rebanho por doença. Né? E aí juntaram-se mais informações aos modelos matemáticos e se descobriu, né, que a quantidade de pessoas que, ao serem infectadas, se tornam imunes e produzem o efeito de rebanho é bem menor. Pode ser, inclusive, por volta de 25%, 30%. E daí todo mundo começou a dizer, eu não sei te dizer de onde, que essa era a explicação para Manaus. Na minha opinião, tendo observado a evolução desses números, tendo acompanhado toda essa discussão na literatura científica, eu considero, sim, que há um impacto, né, da redução do número de suscetíveis. Isso desacelera a pandemia. Mas o que acontece em Manaus, né, não é só o aumento da população imune ou da redução da população suscetível. São outros fenômenos epidemiológicos também. Vamos lá? Como é que uma população reage? Né? Nós reagimos com prevenção, com resistência e com imunidade. Primeiro, nós aprendemos a tratar a doença. Nós não sabíamos tratar a doença. E isso diminui a mortalidade. Os médicos já têm protocolos mais eficazes. Nós nos aprendemos a prevenir a doença. Então, eu insisto em dizer, né, que é um erro, é uma injustiça dizer que o manauara não teve um comportamento racional e inteligente, que seria o de se prevenir da doença. Sim, nós nos isolamos. Quantos que estão aqui nessa sala ficaram isolados ou ainda estão isolados no seu domicílio? A gente pode perguntar aqui no chat. Não vai ser um tamanho pequeno da população. Tá? E depois, eu não quero entrar nesse assunto, porque aí realmente o nosso tempo vai se esgotar. Né? Nós lançamos uma teoria que, na verdade, não é nossa, é antiga, da ecologia de doenças, dizendo que na medida que a população de vírus interage com a população hospedeira, que somos nós, né, existe uma compensação entre transmissibilidade e virulência. Não é que o vírus enfraqueceu, né, nem que nós ficamos de uma hora para outra
completamente imunes. É que, como existem diferentes linhagens do vírus circulando na população, elas competem entre elas, e as linhagens que são mais eficientes em serem mais transmissíveis, elas vão permanecer, vão dominar a população de vírus. E nós mostramos isso de duas maneiras: na redução de mortalidade em Manaus e na diferença de letalidade e mortalidade dos municípios mais tardios, onde a pandemia chegou. Mas essa é uma outra discussão. Quero dizer o seguinte, então, hoje a teoria que mais bem aceita, né, é de que sim, a redução da população de suscetíveis é um dos elementos que faz desacelerar a pandemia, e que não é necessário que um grande número da população, ou seja, mais da metade da população, tenha ficado doente para essa desaceleração acontecer. Então, hoje a teoria de rebanho, ela está modificada, é a teoria de rebanho, imunidade de rebanho por doença. Eu acho que amanhã, eu não sei, mas provavelmente os palestrantes também vão falar sobre isso. Tá certo. Professor Henrique, recentemente o Poder Público Municipal, o prefeito, baixou um decreto, né, na obrigatoriedade de uso de máscara. É lógico que a gente vê a falta de sensibilidade de muitas pessoas não realmente usarem a máscara. Qual é a sua visão sobre essa determinação que a prefeitura fez? O senhor acha que realmente é eficiente? Professor Roselito, do primeiro momento que eu tomei contato com essa informação, a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta disse, mas agora? Isso deveria ter sido feito muito antes. Eu penso, professor Roselito, que nós enfrentamos essa pandemia com muito menos rigor do que outras sociedades. Enquanto em outros lugares, uma taxa de mortalidade, vou falar em termos brutos, né, uma morte, 2 ou 3 ou 4 mortes, ou, sei lá, 50 mortes, num país é considerado um absurdo, no nosso país, né, nós convivemos com taxas de mortalidade e letalidade tão elevadas, talvez porque, eu vou me arriscar a falar, talvez alguma bobagem, né, de nós sermos uma sociedade violenta, né, e nós vivemos numa cidade violenta, né, e que resultam em mortes, por trânsito, mortes violentas, seguidas, por exemplo, de assaltos, etc. Temos uma prevalência de outras doenças, tuberculose, malária, dengue, ou seja, uma sociedade que convive muito bem com a doença. E eu quero dizer, talvez já está encerrando esse nosso bate-papo, nós estamos falando de doenças evitáveis, né? E nós não deveremos considerar isso em nenhum grau aceitável. Nós devemos almejar para a nossa sociedade aquilo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizam, especialmente o objetivo 3, né? Uma saúde. Nós queremos viver numa sociedade saudável, e não apenas a que não adoece, né? Que não adoece, mas que também tem qualidade de vida. E eu não estou nem falando de qualidade de vida, eu estou só dizendo que nós devemos, pelo menos, considerar inaceitável uma sociedade que adoece, uma sociedade que convive com mortes violentas ou mortes evitáveis. Essa é a minha opinião, professor Roselito. Tá certo, professor. Eu vou passar a palavra para o professor Aleph. Eu acredito que as informações, né, o debate que nós procuramos ter aqui nesse momento são muito relevantes, a sua experiência junto ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses meses, eu vejo que é de grande importância, porque nós precisamos realmente precisamos dessas informações, e isso leva a realmente uma parcela da população a se cuidar, né, a ter mais cuidado. Então, é muito relevante. Eu tenho observado, acompanhado na medida do possível aí as suas participações em vários outros eventos. Isso vem só
consolidar a credibilidade do trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto com a sua equipe, que são informações muito relevantes e, é claro, todos nós torcemos para que essa curva realmente se achate, não só aqui na cidade de Manaus, mas no estado do Amazonas, no Brasil, no mundo, porque a gente sabe que no momento que nós vivemos de globalização, tudo se processa muito rápido, né? Os meios de transportes hoje, então, isso torna-se muito eficiente. Infelizmente, esse processo de transmissão. E então precisamos de estudos, de informações, porque isso daí acaba nos direcionando a ter um comportamento, né? Apesar de ser um comportamento que você tenha que ficar preso em casa, vamos dizer assim, é uma coisa necessária, e diante dessas informações é muito importante. Então, diante desse seu trabalho, queremos muito agradecer a sua participação nesse primeiro momento que nós tivemos. Eu acredito que foi muito proveitoso, né? Nós estamos atualmente aqui com 157 participantes, são pessoas, isso prova o interesse também e a divulgação. Então, muito obrigado, professor Henrique. Muito obrigado, professor Joselito, professor Aleph, pela oportunidade. Bem, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez aqui ao professor Henrique Pereira, da UFAM e do Atlas ODS, pela sua participação aqui conosco no evento. Realmente é uma situação bem atípica o que estamos passando, gera muita dúvida. A gente teve em alguns momentos algumas misturas nas perguntas de cunho mais biológico, que eu convido todos vocês amanhã, que a gente vai fazer uma reflexão mais sociológica, vamos dizer assim, em relação à pandemia, e depois uma apresentação com o Dr. Marcos Lacerda, de cunho mais biológico. Então, assim, estudem, tragam todas as dúvidas de vocês em relação à propagação de vírus, da doença, né, para fazer para o Dr. Marcos amanhã, que com certeza ele vai estar sanando com muito mais propriedade médica em si, né, para todos nós. E, como o professor, enfatizar o que o professor falou, né, fique em casa, isso ainda não acabou, ainda está, né, alguns passos, talvez, longe, né, de acabar, distantes. A gente está tendo aí uma guerra por quem faz a vacina primeiramente, né, enquanto que, na verdade, era para haver uma cooperação. Então, é uma situação muito delicada que estamos passando. Mesmo assim, protejam-se, usem as máscaras de forma adequada, higienizem as máscaras de vocês quando saírem na rua. Os que tiverem condição também, sempre andem com um frasco de álcool em gel. Ao chegar, né, higienizem suas mãos, deixem os calçados de vocês fora de casa. Uma outra coisa também muito comum que eu tenho observado é que as pessoas não estão higienizando as compras, e algumas pessoas falam assim, mas eu não saí de casa e fui contaminado. Então, provavelmente, a questão pode ter sido aí pelas compras também. Já tem alguns outros estudos de contaminação pelo ar, inclusive, recentes, aí essa semana que saiu. Então, é uma situação bem atípica, então a gente precisa continuar se cuidando. Isso é bem importante. E a frequência já está aqui ao lado, aqui no chat. O professor Henrique também colocou o link do Atlas ODS, visitem, vocês podem também fazer contato com eles, que certamente não tenham sombra de dúvidas que eles também responderão a vocês. E aproveito para fazer um convite a todos, relembrando as duas palestras de amanhã. Na verdade, a primeira vai ser mais uma espécie de mesa redonda com o professor Newton Porciano e o professor Glaucio Campos, da UFAM, que vai ser reflexão sobre o mundo pós-pandemia Covid-19. E, para finalizar, a gente vai ter o médico infectologista Dr. Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical, ele que esteve à frente aí dos estudos aqui da pandemia, né, aqui no estado do Amazonas, que o tema vai ser a ciência e os estudos clínicos no combate à pandemia Covid-19. Mais uma vez, reforço aqui o nosso agradecimento ao professor, desde já, pela sua participação, e a toda a sua equipe pelo
pelo trabalho, com certeza não ficaram parados aí, enquanto muitos estavam no home office, então com certeza foi um trabalho bem braçal, né, bem incessante. A gente vai finalizar, relembro a todos que o link da frequência está também no chat, e amanhã a gente começa às 18h30, e eu dou um recado a todos: entrem com uma certa antecedência na sala virtual. Se começa às 18h30, então 18h15, 18h20 já começa a entrar, para que a gente possa ter uma facilitação aqui na hora de fazer a discussão. Agradeço a todos que puderam participar conosco hoje. Chegamos aqui a ter quase 190 pessoas, né, na nossa sala, e realmente tem sido bem interessante esse novo normal, né, de trabalhar pela internet, que muitas vezes a gente faz evento presencial e a gente não tem tanto um público assim como a gente teve, obviamente, aqui na sala virtual. Claro que a gente prefere sempre ter esse contato mais presencial, mas é uma alternativa também interessante, e a gente não pôde também deixar de estar discutindo aqui, de estar falando sobre ciência. Certo? Então, gente, vou finalizar a gravação, agradeço a participação de todos aqui, tenham todos uma boa noite. Até amanhã.